O Senado aprovou o projeto de lei que torna a misoginia crime equivalente ao racismo. A equiparação torna a misoginia um delito que não prescreve e nem permite fiança. Quem praticar ou induzir a misoginia vai estar sujeito às mesmas punições impostas no contexto de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade. Nesses casos, o projeto prevê penas de 2 a 5 anos de prisão. A misoginia é definida como um sentimento de repulsa, ódio ou aversão às mulheres, um comportamento social que resulta na objetificação das mulheres e até em casos de feminicídio. A aprovação no Senado fez a extrema-direita se levantar contra esse projeto. Nicolas Ferreira chamou a iniciativa de aberração e Júlia Zanatta disse que o projeto quer destruir a família brasileira. A posição desses parlamentares acontece mesmo com uma epidemia de feminicídios no país. Em 2025, foram registrados 1.568 casos de violência de gênero no Brasil, sendo que 8 em cada 10 casos são cometidos pelos próprios parceiros ou ex-companheiros das vítimas. Segunda-feira, 30 de março de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o Videocast em Detalhes aqui no ICL Notícias. Aqui de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha conversa é com a advogada Isabela Delmonte, que também é cofundadora da Rede Feminista de Juristas, coordenadora do Me Too Brasil. Isa, é um prazer te receber mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada, Gabi, é uma alegria estar aqui com você de novo. Uma alegria também te receber. Eu vou começar pelo mais básico, que é a aprovação recente do PL da misoginia pelo Senado. Então, eu queria te pedir para nos explicar, para nos ajudar a entender como é que funciona a equiparação da misoginia ao crime de racismo. Legal. O que a gente teve, então, né, foi a aprovação desse projeto de lei no Senado, agora vai para a Câmara, e a gente tem uma lei de 1989, uma lei muito próxima da Constituição Federal, que regulamenta, né, os crimes de preconceito, e aí essa lei foi tendo algumas inclusões com o passar do tempo. Então, por exemplo, a gente tem a equiparação do crime de LGBTfobia ao crime de racismo. Neste caso, não é uma alteração da lei, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. No nosso caso, agora que a gente está discutindo aqui sobre a misoginia, é uma alteração que vai, então, portanto, tratar a discriminação baseada na raça, a discriminação baseada na etnia, a discriminação baseada em outros marcadores, como o marcador de ser mulher, como uma expressão de ódio e de desprezo à mulher, como uma prática discriminatória, preconceituosa, criminosa. Essa lei não era clara, ela era silente sobre qualquer discriminação baseada no gênero. Então, a gente tem aqui esse projeto para incluir na lei do racismo, essa lei ficou muito conhecida dessa maneira, ela não trata exclusivamente só de discriminação racial, mas ela ficou bastante conhecida assim, e a partir de agora, então, vai fazer parte dessa lei também a discriminação baseada no gênero, o ódio às mulheres. Muito bom, a gente entende a definição e aí vamos agora entrar nas discussões, né? Porque muitas vezes essa discriminação, aliás, depois a gente pode até falar sobre muita gente que está alegando que isso, na verdade, fere liberdade de expressão, mas antes disso até, essa discriminação ela vem disfarçada de opinião ou de humor, né, Isa? Se a gente comparar com essa questão do racismo, hoje a sociedade internalizou ou está entendendo o que é uma atitude racista, né? Tem um caráter pedagógico também, quando se torna uma lei. Ainda não virou, você explicou muito bem, ainda vai passar pela aprovação da Câmara dos Deputados. Esperamos que sem nenhuma alteração, mas ainda não virou lei. Imaginando que passemos a isso, né? Aí é um processo. O racismo também era tratado como opinião antes de virar crime. Então, é importante que essas opiniões, aqui entre aspas, para quem não está me assistindo, mas só me ouvindo, que são violentas, que são preconceituosas, né? Racismo, homofobia, transfobia, enfim,
que sejam transformados em crime para que as pessoas possam se proteger de alguma maneira, não é isso? Tem esse caráter pedagógico também. Com certeza tem. E, Gabi, é muito interessante essa debate que você traz, né, esse ponto, porque assim, no Brasil, era muito pacificado o limite da liberdade de expressão. Nós nunca tivemos uma posição institucional no Brasil, e aqui falando pós-Constituição de 88, né, pensando na nossa regulamentação e legislação atual do Brasil, nós nunca tivemos esse um debate. Né? A gente sempre soube muito bem aqui que opinião tem limite, né, e que o limite era a lei. A gente está importando dos Estados Unidos, né, isso é bem típico dos Estados Unidos, essa ideia de liberdade de opinião irrestrita. E é evidente que isso é uma falácia para que crimes de ódio possam acontecer. Então, nos Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, a KKK, né, uma organização explicitamente racista e supremacista branca, que pode atuar e que pode ter a sua opinião sustentada nessa falsa ideia de liberdade de expressão sem limite. Né, como se então eu posso falar o que eu quiser, eu não posso fazer o que eu quiser. Mas a fala, ela já representa uma violência. Né? A gente está vendo aqui no Brasil a repercussão das falas dos misóginos da internet na vida real de mulheres. Né? Então, isso está acontecendo, é uma consequência direta. A gente, então, traz essa falácia para o Brasil com a emergência da extrema-direita, né, especialmente da extrema-direita na política institucional. Ela importa para cá um debate que nunca foi da legislação brasileira, do Estado Democrático de Direito brasileiro, né? Nunca teve esse debate aqui no Brasil. Então, isso é uma importação para tentar fragilizar as nossas instituições, a nossa legislação, os nossos compromissos com os direitos humanos e garantir, evidentemente, que organizações, empresas e pessoas possam lucrar a partir do discurso de ódio. A questão é que o discurso de ódio, evidentemente, tem repercussões na vida real. Então, é muito importante, sim, é pedagógico, sim, é um crime de tipo aberto, né? Ou seja, a gente não tem a definição específica da conduta. A gente vai falar, então, que são práticas de ódio e de desprezo à mulher. Quais práticas de ódio, de desprezo à mulher? E isso vai ser analisado, sim, caso a caso. E a gente vai criando entendimento, a gente vai criando precedentes, a gente vai tendo jurisprudências, a gente vai tendo criação teórica, né, do que é ódio às mulheres, e isso vai, então, delimitando a implementação desse crime. Né? Evidentemente, ter uma crítica, né, uma crítica baseada no comportamento de uma mulher não é um discurso de ódio. Né? Então, se alguém, por exemplo, fizer uma crítica ao trabalho de alguém, né, acha que esse trabalho ficou incompleto e foi um trabalho de uma mulher, isso não é um desprezo, isso não é uma prática de ódio, eu estou dando uma avaliação a respeito de algo que foi feito. Agora, se eu falo, por exemplo, que uma determinada mulher é burra e ela merece morrer por conta de ter feito um trabalho que eu considero que ficou ruim, aí a gente tem, isso não é opinião. Né? Isso é discurso de ódio, isso é uma expressão de desprezo. Então, assim, é claro que quem está fazendo a crítica está muito incomodado, que não vai mais poder colocar peruca no plenário da Câmara, né? Que não vai mais poder falar qualquer tipo de atrocidade com relação às mulheres. A gente vê que essa revolta da proteção das mulheres vem justamente daqueles que atacam as mulheres e que sabem o que estão fazendo. Muito bom, Isa, porque você já até respondeu, assim, uma boa parte da próxima questão, do próximo ponto que eu queria aqui trazer para você, que e até falando sobre colocar peruca no plenário da Câmara, né, que é um absurdo para dizer o mínimo, mas um desses parlamentares da extrema-direita, né, que é o Nicolas Ferreira, ele chama de aberração, né? Ele diz que é uma aberração esse PL da misoginia, né? Que criminaliza a misoginia. Então, a gente sabe de que lado que esses parlamentares estão. E mais do que isso até, né? Eles estão querendo colar essa ideia de que fere, de que pune a liberdade de expressão, e explicando muito bem, é algo que é sistêmico, nada está dissociado quando a gente olha para essas estratégias que a extrema-direita vem traçando nos últimos anos. Tudo isso é feito conjuntamente, muito com base nessa lei dos Estados Unidos, né? Nesse entendimento que é dos Estados Unidos e não nosso. Então, esses parlamentares, inclusive mulheres, tem a Bia Kicis, por exemplo, estão criticando
criticando esse texto, alegando que é uma redação ampla, que ameaça a liberdade de expressão. Eu fui ouvir alguns conteúdos, se é que dá para chamar de conteúdos, mas algumas pessoas que estão compartilhando, seja parlamentares ou influenciadores, canais da direita que estão falando sobre isso. Vou trazer um título aqui só para a gente ter uma ideia, né, de como eles aparecem. PL da misoginia, censura e cadeia até para brincadeiras sobre mulher. Quer dizer, até para brincadeiras sobre mulher, aquilo que a gente estava falando, né? Vem como se fosse uma brincadeira e não um discurso de ódio. Como que a gente pode usar o direito, e agora vai passar por esse processo, né? A partir do momento que é tipificado, para diferenciar a opinião crítica, porque podem alegar isso. Não, mas é uma crítica, não, é uma opinião apenas. Mas do crime de ódio contra as mulheres, que aí lá na ponta tá no ambiente digital muitas vezes, mas lá na ponta vai chegar até os dados de feminicídio alarmantes que a gente tem aqui no nosso país, né? Claro. Essa falácia, né, novamente, que eles estão construindo, de que é um crime aberto, de que agora qualquer coisa que se falar sobre mulher, isso é um fantasma, né? É uma alegoria aí que eles criam justamente para desestabilizar e criar uma comoção, uma falsa comoção social. A gente tem, isso é muito comum, tá? No direito penal, esses tipos mais abertos, mais amplos, né? Então, como a gente fala, por exemplo, assim, crime de ameaça. O que é uma ameaça? Não tá na lei. Ameaça é tal coisa. Não tá. Né? Ameaça é aquilo que a gente vai definindo, então, na doutrina jurídica. Ameaça é aquilo que a gente vai definir nas decisões judiciais. Ameaça é aquilo que vai sendo compreendido também na atuação policial. E a mesma coisa vai valer para misoginia. A mesma coisa já acontece, por exemplo, com importunação sexual. Importunação sexual é a prática de um ato lascivo contra alguém sem a sua autorização. O que é um ato lascivo? Como é que a nossa sociedade define o que é um ato lascivo? Um beijo é um ato lascivo? Um toque é um ato lascivo? Um olhar insistente é um ato lascivo? Isso são categorias em disputa, evidentemente. Né? A gente vai disputar. Para essas pessoas que são contra a criminalização do discurso de ódio, nada para elas deve ser impedido, porque elas querem amplamente cometer violências e crimes de ódio para nos expulsar, né? Expulsar qualquer tipo de grupo diverso dos espaços de poder, dos espaços da política. Então, para eles, é tudo que se regulamente o discurso de ódio que eles possam ter, eles são contra, né? Evidentemente. Então, a gente vai disputar a interpretação, a gente vai disputar, sim, esses conceitos, e, evidentemente, com base nos crimes de ódio que já são regulamentados no Brasil. Né? Então, eles, evidentemente, vão servir de inspiração para isso. Né? Como é que a gente vai diferenciar o impacto que isso causa, né, o dano que isso causa na vida da pessoa, na vida de uma pessoa individualmente, ou na vida da coletividade de mulheres, né? Então, quando a gente tem uma parlamentar agredida, por exemplo, é a mesma coisa de que uma mulher que está numa posição anônima tem mais repercussão, tem menos repercussão, tudo isso vai ser disputado, né? Tudo isso vai estar em conversa. Então, assim, eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto assim com o que eles estão falando, porque eles vão encontrar uma série de subterfúgios, né? Eu acho que o que a gente tem de mais relevante para nos preocupar agora é orientar, especialmente aos meninos, aos adolescentes, aos jovens brasileiros, de que esses homens da extrema-direita que estão no poder, eles contam com o fato de que eles são parlamentares e que para que eles possam ser criminalmente responsabilizados é muito mais difícil. E aí eles incentivam que você, né, pessoa dentro da sua casa, cometa crimes pelos quais você vai responder sozinho. Ele não vai responder por você. Né? Então, ele está usando de mentiras para colocar a boa parte da população masculina brasileira numa situação de risco de cometimento de crime. Exatamente. E quando a gente olha para isso, né, nessa situação de cometimento de crime, eu acho que é muito importante olhar para dados também, são muitos que a gente tem a respeito disso. A UFRJ fez um levantamento
através do NetLab, mapeando 137 canais de ódio às mulheres. E desses, tem mais 100 mil vídeos de ódio, de formas que você pode controlar a mulher, né? Tem 4 bilhões de visualizações nesse meio. E quem que vai assistir isso? São meninos, né? São jovens, adolescentes. Então, eles estão sendo educados também por esses vídeos que estão, então, incutindo ódio na cabeça desses meninos. Eu me lembrei, porque são muitos casos que a gente poderia citar aqui, né, Isa? Mas eu me lembrei de um caso muito recente das nossas manchetes, de um feminicídio, de um tenente-coronel, né, que matou a esposa, também PM, a Gisele Alves, que foi vítima de violência. E quando você vai olhar a troca de mensagens, é algo assim que você encontra muito nesses grupos, nesses canais, né? Dizendo, tem muitas mensagens, mas só para dar um exemplo aqui. Ele diz: lugar de mulher é em casa, cuidando do marido, e não na rua caçando assunto. Rua é lugar de mulher solteira à procura de macho. E tem diversos outros momentos que ele se coloca como alfa, como provedor. Enfim, tem um conteúdo que foi extraído desse aparelho celular que eu acho que é quase assim pedagógico sobre o que é falado nesses grupos, né, Isa? Não, com certeza, assim, acho que esse caso do tenente-coronel, além dele nos assustar muito pela posição que ele ocupa, né, acho que vale a pena a gente É. lembrar que tenente-coronel é a segunda maior patente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, isso me deixou bastante alarmada quando você pensa que uma alta liderança de uma corporação que deveria garantir a segurança pública e, claro, dentro dessa segurança, a das mulheres, ele pensa assim, ele age como ele agiu, é bastante preocupante. E foi Mas o caso dele abraçado, parece... né? Desculpa até te interromper, mas ele foi Exato, abraçado imagina. quando ele chegou na prisão, né? Pelos Não, colegas. é totalmente a expressão de solidariedade, e as pesquisas todas revelam que os homens que são condenados por práticas de violência contra a mulher não reconhecem, né? Eles avaliam que não foi injusto. Ela me traiu, né? Eu tinha o direito de cometer uma violência, ela me enganou ou ela quis terminar o relacionamento. Eles realmente acreditam que eles têm direito e justificativas plausíveis para cometer violência a partir de uma negativa de uma mulher, né? Então, é realmente um trabalho profundo de desconstrução cultural. Mas, além disso, o caso do tenente-coronel, ele chama muita atenção porque parece quase um manual, né? Ali a maneira como ele fala, a maneira como ele escreve, a gente consegue perceber o impacto dessa radicalização e da lavagem cerebral, né, que esses grupos promovem. Eu tenho gostado muito de uma análise, né, que tem sido feita. A Manuela Dávila puxou bastante essa análise, mas eu vi também ela sendo feita por outros homens, outras mulheres, que é esse ressentimento de gênero a partir desse momento que a gente está, né, do capitalismo tardio, em que as mulheres estão vivendo vidas melhores que as suas mães, ao passo que os homens estão vivendo vidas piores que as dos seus pais. E quando Uhum. eles podem analisar esse fenômeno, eles escolhem responsabilizar, culpar a nós, e não culpar ao capitalismo tardio, a esse sistema que precarizou boa parte do trabalho que era ocupada por homens, ou que extinguiu boa parte do trabalho que era ocupada por homens. Então, tem algo em mim que me faz pensar, por que essas grandes empresas, né, as grandes big techs, elas permitem que esses discursos de ódio que responsabilizam as mulheres pelos danos dos homens circulem tão livremente? Será que não é uma forma de deixar os verdadeiros responsáveis escondidos? Né? Será que não é uma forma, então, de olha, a gente tem um grande bode expiatório que são as mulheres, historicamente responsabilizadas por tudo que os homens fazem, tudo de ruim, evidentemente, né? Porque tudo que é de bom que os homens fazem, a gente é escondida, é escanteada, mas tudo que é de ruim passa a ser nossa culpa. Né? Não sei quando, na época, por exemplo, que estourou a guerra da Rússia e da Ucrânia, as pessoas estavam responsabilizando a mãe do Putin por não tê-lo abraçado e amado o suficiente quando ele era criança. Né? Então, veja quão distante a gente vai para tirar a responsabilidade de um homem e colocar essa responsabilidade em uma mulher, qualquer que seja. E para que serve isso? Né? A quem serve isso? A quem serve ter as mulheres de bode expiatório? Né? Então, eu acho que essa é uma conversa que a gente precisa ter, e, portanto, eu advogo muito pela regulamentação, evidentemente, das redes sociais. A gente sabe que é possível, a gente sabe que tem tecnologia que permite isso, e acho que a gente tem que começar, então, a discutir por que
né, isso, a quem interessa, para que serve esse discurso que permite que, no final das contas, a gente tenha um índice altíssimo de feminicídio. É claro que não é só a difusão do discurso na internet o único fator que explica esse aumento de feminicídio, por exemplo, em estados como São Paulo e Minas Gerais. Esses dois estados são estados em que houve uma redução drástica Isso. do orçamento público para políticas para mulheres. Um dado recente do Tarcísio, Isa, aqui para complementar o que você está falando, né, desses cortes orçamentários, na Secretaria de Políticas para a Mulher, em 2026, foi um corte de mais de 50%, quase 55% nos recursos dessa pasta, em comparação com o ano anterior, e aí bloqueio de verbas de combate à violência entra nesse aspecto. Achei muito bom você citar a Manuela Dávila, porque ela, assim, tem falado de uma maneira muito genial sobre a questão da frustração masculina, né? Eu acho que vai ao encontro disso que você está falando, que é impulsionada por uma crise, né? Enfim, tem essa perda do papel tradicional que o homem sempre teve, né? E sempre foi colocado nesse lugar também de ser o provedor, e isso gera um ressentimento à medida que as mulheres vão conquistando liberdade. E isso se manifesta, claro que capitaneado pela extrema-direita, pelo discurso de ódio, dessas maneiras, né? De combater a liberdade com o machismo, com a punição, com a violência doméstica, enfim. E, no fim das contas, da maneira mais grave possível, que é o feminicídio. E até aqui, já que você falou do feminicídio, a gente tem dados muito alarmantes sobre isso, e eu quero te perguntar sobre essas manchetes, porque realmente eu tenho conversado muito com mulheres, e imagino que você também, isso tem gerado uma ansiedade geral, as manchetes são cada vez mais impactantes. Só que o feminicídio, ele sempre existiu. Parece que agora eles estão aparecendo mais. Não sei se é porque está sendo mais denunciado, se existe uma conscientização maior, mas não sei se existe neste momento a pandemia de feminicídios ou se ela sempre existiu, na verdade, agora que a gente tem mais esse contato e por isso que é tão chocante. Eu queria ouvir sua avaliação sobre isso também. Claro, essa é uma pergunta que sempre a gente fica. É difícil mesmo de ter uma resposta cravada, né? O que está acontecendo? Se está aumentando os casos ou se estão aumentando as denúncias, porque a gente não tem parametrização, né, prévia para dizer. A gente, claro, que a gente acompanha ano a ano o que vai aumentando, mas a gente não tem uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa pública para evidenciar isso, né? Então, o que eu sei, por exemplo, quando a gente está pensando, tirando do feminicídio, tá, Gabi? Mas quando a gente pensa, por exemplo, em assédio sexual no ambiente de trabalho, a gente tem pesquisas que evidenciam que, além do fator educacional, contar com um bom sistema de denúncia, em que a pessoa que foi atingida possa confiar, possa ter certeza que não vai ter retaliação, que ela vai ter acolhimento, é central para que as denúncias aconteçam. Então, a gente teve, né, de fato, um aumento de número de delegacias de mulheres no Brasil. A gente tem a Guarda Maria da Penha em alguns estados e cidades brasileiras também. Embora a gente ainda tenha, evidentemente, uma polícia extremamente machista, misógina e muitas vezes despreparada, a gente também tem representantes nas forças de segurança, nas forças policiais, que são absolutamente parceiros e parceiras, né, também do tema e das mulheres. Mas o que a gente pode com certeza afirmar é que sim, houve um aumento da repercussão temática, né, do assunto. O feminicídio é um crime específico desde 2015, então aqui 11 anos, né, que vira tema. Quando você criminaliza uma determinada conduta, você, enquanto Estado, o Estado brasileiro está reconhecendo aquele fenômeno, e a partir do reconhecimento daquele fenômeno, ele vai ter que fazer políticas de prevenção, políticas de reparação, políticas de responsabilização. Então, você vai criando claramente um caldo institucional e cultural, né, no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo também, em que as pessoas vão percebendo, mas, isso aqui não é defesa da honra, né? Isso aqui foi um crime motivado por misoginia. Ele matou ela porque ela não quis mais estar num relacionamento com ele. A gente consegue ressignificar aquela conduta, né, a partir da determinação legal. Então é isso que a gente provavelmente também vai ver acontecendo com a misoginia. É uma palavra nova, né? Inclusive, assim, eu trabalho como ativista e como advogada feminista há pelo menos há 10 anos, e a misoginia não é uma palavra que circulava tão amplamente, tão livremente
nos jornais, né? Claro, sempre teve ali circulando muito entre as feministas organizadas, entre teóricas, entre acadêmicas e militantes, evidentemente, mas não era uma palavra que a gente via no jornal, tanto assim, né? Que a gente via as pessoas discutindo nas redes sociais, que a gente via as pessoas falando no ponto de ônibus. Então, com certeza, a gente vai vendo, vai acompanhando um processo de transformação cultural nessa frente também, e que vai, sim, levar a mais denúncias. Né? Até agora, a gente tem mulheres falando disso nas redes sociais, denunciando ali de maneira informal. A partir do momento que se integrar a lei do racismo, a gente vai começar a ver boletim de ocorrência. E com certeza, quanto mais resultados, boletins de ocorrências, inquéritos policiais e processos penais derem, mais a gente vai ter mulheres denunciando. A gente vai criando um ciclo, né? Então é muito multifatorial, realmente. E eu acho que a gente vai ver isso acontecendo sim também, né, com a misoginia, um aumento. Podemos dizer que está aumentando a misoginia? O que eu acho que a gente pode, não dá para saber realmente, porque a gente não media antes, mas o que eu acho que a gente pode fazer assim, está aumentando a atenção do Estado brasileiro ao direito das mulheres. Muito bom, Isa. Eu também quero te perguntar a respeito do sufocamento financeiro desses grupos de misoginia que estão na internet, né? Então, a partir desse projeto, como ele está agora, ainda vai passar pela Câmara, pode sofrer uma série de alterações, mas, enfim, eu quero te ouvir sobre a responsabilização desses grupos, seja por meio das plataformas, ou, enfim, por meio da lei mesmo, mas a gente sabe que esses grupos, eles estão ganhando dinheiro, transformando o ódio pelas mulheres em mercadoria, então isso precisa ser coibido. A partir da aprovação desse projeto, também vai estar na mira. A gente está falando desses grupos que são organizados na internet para disseminar ódio, que estão educando, infelizmente, deseducando, na verdade, né? Meninos, jovens, essas comunidades Red Pill também vão ser alvo nesse sentido do sufocamento financeiro? Com certeza, né? Isso a gente já está vendo, por exemplo, né, Gabi, uma ação, por exemplo, agora em março, né, de 2026, o MPF ele iniciou uma investigação com foco naquela, enfim, trend, né? Vamos chamar assim para dialogar com a palavra que se usa mesmo, né, nesses espaços, com aquela trend nas redes sociais de treinando para se ela dizer não, né? Então, se ela disser não, aliás. Então, o cara vai lá, vai propor a mulher em casamento, se ela fala não, a estratégia que ele tem é dar um soco na cara dela, né? E isso foi difundido em vários perfis de redes sociais e o Ministério Público Federal, então, passou a investigar esses perfis, né? Então, certamente a gente vai ter responsabilização e sufocamento financeiro. É preciso também que tenha uma ação diretamente, né, das autoridades públicas brasileiras em relação às plataformas. Né? Então, é necessário que, por isso, mais uma vez, que a regulamentação ela se faz fundamental, embora eu defenda, Gabi, que a gente já tenha no aparato jurídico brasileiro formas de responsabilizar essas redes, né, com relação à difusão de discursos criminosos, muito com base na decisão do STF do ano passado, que altera o entendimento do Marco Civil da internet, né, com relação à responsabilidade dos provedores, né, das redes sociais, mas mesmo assim, eu acho que a gente já tinha como responsabilizá-las. Elas são um serviço que está colocado para o público consumidor brasileiro e que está oferecendo uma série de riscos. Né? Isso não é permitido pela lei brasileira. Fundamental, Isa. Tomara que a gente olhe para isso, né, no futuro, assim como a gente olha para a tese, por exemplo, da legítima defesa da honra. Você falou aqui no momento, né? Mas ela me traiu, então eu tinha autorização para violentar essa mulher. Tomara que a gente olhe para isso como a gente assiste hoje a série da Ângela Diniz, ou ouve o podcast Pré dos Ossos. Meu Deus, que coisa absurda, né? Como é que ele foi legitimado com essa tese, o DOCA, né? Enfim, o assassino da Ângela Diniz. Tomara que no futuro a gente possa olhar dessa maneira. Muito obrigada, é um prazer te receber aqui no Em Detalhes mais uma vez. Até a próxima, querida. Até mais. Até. Também quero te convidar, você que está me acompanhando aqui no ICL Notícias, a participar junto com a gente do documentário sobre o Banco Master, a nossa estreia que acontece nessa semana, pessoal. Então já está aí, batendo na porta. Dia 31 de março, você acompanha essa terça, também conhecido como amanhã, para quem está me assistindo pelo YouTube, 8 horas da noite. Você
vai assistir a estreia junto com Eduardo Moreira e Débora Maganha do nosso documentário que traz uma linha histórica sobre o Banco Master e vai desatando todos os nós dessa teia com os nomes mais importantes, as autoridades que estão envolvidas nessa fraude bilionária, que tem muito ainda para a gente aprender sobre esse escândalo financeiro. Toda hora aparece um nome novo. Vamos tentar justamente puxar esses fios para entender melhor esse caso. Não perde um documentário original do ICL. Para garantir a sua vaga, você vai em detalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail, rapidinho você vai ser avisado de que está começando o nosso documentário. Acompanha e depois tem uma análise também dos dois nessa estreia ao vivo junto com a gente. A gente continua na nossa programação, tem Mercado Investimentos, Rolê ICL, você pode ouvir detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. É amanhã, turma, terça-feira, 8 horas da noite, o documentário que a gente fez sobre o Banco Master. Você não pode perder, porque pela primeira vez a gente vai explicar de verdade o que esse golpe tinha de tão especial, diria até inédito, e fez com que tantas pessoas perdessem tanto dinheiro. Você sabia? O ICL tem uma plataforma digital de cursos. Reunimos em um único lugar tudo o que você precisa para se desenvolver profissionalmente, culturalmente e espiritualmente. São mais de 300 cursos com os melhores professores do Brasil e do mundo, abordando os temas mais importantes da atualidade. Aprenda sobre política, arte, filosofia e até 7 idiomas diferentes pelo preço de um hambúrguer. E tem mais! Além dos nossos cursos, nosso espaço conta com mais de 250 documentários, e-books exclusivos, clube de descontos e o melhor de tudo, a própria rede social, um espaço livre de censura onde você poderá conhecer e trocar experiências com as pessoas que fazem do ICL a maior comunidade progressista do país. A revolução começa no senso crítico e a liberdade se dá pelo conhecimento. Faça parte hoje mesmo.